Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de outubro de 2022. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, Jesus nos chama para vivermos a oração incessante, para que nós possamos a cada dia da nossa vida viver nessa comunhão com Deus, nessa comunhão com Cristo. Jesus, que é Deus, Jesus se retirava constantemente para estar num lugar sozinho, reservado, para ter essa intimidade com Deus, para que Deus falasse para Jesus aquilo que era a sua vontade. E fica difícil até a gente falar: mas Jesus não era Deus? Mas Jesus diz que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou. E assim, nesses momentos de intimidade, nesses momentos que Jesus teria que tomar uma decisão, Jesus se retirava para estar em oração. Foi assim, em alguns momentos, que Jesus se retirou quando foi para escolher os 12 apóstolos. Foi assim quando Jesus estava no Getsemane, lá no Horto das Oliveiras, quando havia chegado o seu momento, ele se retirou para ali estar nessa comunhão com Deus. E Jesus chama para que cada um de nós estejamos nessa oração incessante, nessa intimidade com Deus. Jesus vai dizer e vai contar essa parábola no dia de hoje, num juiz ateu e que não temia Deus e não respeitava homem algum. Mas também havia naquela cidade uma viúva que clamava por justiça a esse juiz, justiça contra o seu adversário. E o juiz se recusava, com o passar do tempo, de fazer justiça para aquela mulher. Mas aquela mulher não desistia. Estava sempre indo procurar o juiz, clamando por justiça. E aí aquela viúva, já aborrecendo aquele juiz, ele vai dizer: vou fazer-lhe justiça para que não venha agredir-me. Jesus vai nos mostrar se aquele homem ateu, que não temia Deus nem homem algum, foi fazer justiça. Imagine Deus, que é um Deus de amor, não fará justiça por aqueles que clamam ao seu santo nome? É esse o poder da oração. A oração, como mesmo Jesus nos chama e nos ensinou a rezar, quando os discípulos pediram
que vendo Jesus rezar, pediram para que Jesus nos ensinasse a rezar e a cada um de nós, esse juiz também, nós também precisamos viver nessa graça da oração, na intimidade, clamamos sempre a Deus, a sua misericórdia para cada um de nós. E esse justo juiz fará a justiça bem depressa. Jesus encerra o evangelho de hoje, vai dizer: será que quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, principalmente nos dias de hoje, porque muitas pessoas são aquelas que rezam, oram, fazem penitência a Deus, mas a grande maioria do povo vive numa relatividade, vive longe dessa intimidade com Jesus, longe com essa intimidade com Deus. Recusam de escutar a sua palavra, de dar testemunho verdadeiro da palavra de Deus. E aqui a gente vai falar, e antigamente, está vendo que eu estou com a camisa do texto dos homens, somos homens que rezam a Deus, rezam a Nossa Senhora, pedindo a sua misericórdia, pedindo o seu amor por cada um de nós. E eu digo sempre, antigamente diziam que oração, reza era coisa de mulher. Quer dizer que os homens não querem se salvar? Que os homens não querem ter essa intimidade com Deus? A oração é para todos. Porque se as mulheres, ou se for só mulher que rezar, no céu vai ter só mulheres. E os homens que não rezam, como entrarão no reino dos céus? Como estarão nessa intimidade com Deus? E a oração é o alimento da nossa fé. E enquanto esperamos essa vinda gloriosa de Jesus, nós devemos estar prontos, devemos estar preparados, devemos ser amigos de Jesus, ter essa cumplicidade, essa comunhão com Cristo. E é isso que Jesus nos fala. Quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Se você não reza, que fé que você tem em Deus? Quando vem a dor, o desespero, a agonia, é aquela casa construída na areia da praia. Quando vem as ondas, quando vem a tempestade, essa casa desaba. Nós devemos verdadeiramente construir e edificar a nossa vida na rocha que é o Cristo, nessa intimidade, nesse amor, nessa comunhão com Cristo. Portanto, meus irmãos, que nós, nessa espera da vinda gloriosa de Jesus, não cansemos de rezar, não cansemos de ter esses momentos de intimidade com Deus, não cansemos de alimentar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para cada um de nós.